call out my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós temos falado nos últimos programas sobre conhecimento de si mesmo, sobre a consciência, sobre o silêncio, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Eu vou colocar de uma forma um pouco diferente e nessas variações eu acredito que seja uma forma de facilitar com que vocês consigam perceber o que eu estou tentando passar. Mas antes eu queria falar uma coisa, porque muita gente me liga falando sobre isso, me perguntando, e eu já queria colocar aqui, eu não estou já de alguns meses fazendo mais atendimento no meu consultório. Eu tenho intenção de dar cursos daqui a algum tempo, talvez. Eu ainda não estou me sentindo com tempo suficiente, na verdade, para isso. Mas eu não estou mais dando atendimento. Agora, eu queria que vocês percebessem que o nosso programa, esse programa faz o mesmo papel de um atendimento terapêutico. As coisas que eu tento passar, inclusive, vão surgindo na minha mente, a escolha delas, em função de telefonemas que eu recebo e em função de certas conhecimentos, da avaliação do que muitas pessoas estão precisando, até muitas pessoas que falam comigo. O trabalho de cura, né, é importante que se tenha isso claro. O trabalho de cura é sempre um processo de descoberta de si mesmo, sempre. Não tem como escapar disso. E é exatamente isso que eu busco ensinar nos programas, de várias formas diferentes. Nós vivemos numa época em que estamos muito condicionados, muito agendados. Nossas ideias, nossos conceitos, nossas crenças estão muito zarragadas. Somos vítimas de um paradigma que nos tenta manipular o tempo todo, né? E eu tento fazer o programa tentando desmistificar isso, tentando fazer com que vocês percebam que é necessário usar o próprio pensamento para perceber tudo que é dito e pensar por si mesmo. Buda já dizia isso, eu já várias vezes falei aqui, não acreditem em nada do que eu falo, mas usem tudo o que eu digo para pensar. É fundamental que se comece a aprender, como dizia Kant, a pensar por si mesmo. Porque tudo que está à nossa volta está exatamente tentando nos levar ao contrário, a que nós aceitemos tudo sem discutir. Crenças nos são impostas que o mercado é manipulado pelo lucro, né? Então, é preciso que nós tenhamos certas atitudes que gerem lucro para quem manipula a mídia. Então, isso aí é o que está acontecendo hoje em dia, as pessoas estão se deixando levar, né? Inclusive aqui no programa eu tento passar coisas de ordem física também, muitas formas de limpar o organismo de forma física. Falei no limão, falo na babosa, ensinei como fazer a babosa em casa e de muitas outras coisas. Já fiz muitos programas sobre questões físicas em fitoterapia, em florais de Bach, né? Que eu só trabalho com florais de Bach. E não acho que seja necessário num outro. Eu respeito, né? Mas eu acho que os florais de Bach suprem todas as necessidades. Eu daqui a alguns programas vou começar, vou falar sobre florais de Bach também, e estou pensando em fazer uma espécie de quadro em cada programa, de modo que seja um curso de uso de florais de Bach, né? Isso eu estou ajeitando aqui na minha cabeça como seria, porque poderia realmente ser o curso, inclusive para quem cumprisse certas exigências, poderia ter o certificado que habilitaria a conseguir tirar o seu CRT. Mas eu ainda tenho que elaborar isso melhor na minha cabeça e é minha intenção dar um curso ao vivo, direto na televisão, de florais de Bach. Bom, existem também
Uma outra questão que é importante se deixar claro. As pessoas, e hoje nós vamos falar sobre isso, as pessoas sentem muita necessidade de falar, né? E na maioria das vezes ela busca um profissional, né? Como terapeuta, que pode ser um psicólogo, um psicanalista, ou até um filósofo clínico, mas para suprir essa necessidade que tem de falar. E muitas pessoas também consideram bem-vindas o uso de remédios, né? E isso não tem se mostrado ser a solução. A prova disso, né, como é que a gente sabe que é a solução ou não? Pessoas que durante anos e anos e anos estão nessa dependência, já virou uma dependência e não resolveram seus problemas. Uma terapia com mais de um ano, ela deixou já de ser uma terapia curativa e passou a ser uma manutenção de alguma coisa que a pessoa tem necessidade. E o falar é uma delas. Muitos profissionais da área, muitos terapeutas, muitos profissionais dessa área, simplesmente recebem para que a pessoa possa falar. A pessoa tem muita necessidade. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhado, porque isso não vai resolver. Eu concordo que colocar para fora vai ajudar, vai, digamos, vai ser um bálsamo que vai amenizar dores e dores que a pessoa tem, mas não é a solução, né? Não vai resolver. E isso aí vai se protelando, às vezes, durante anos, sem solucionar o problema, né? Vai só amenizando a trajetória da pessoa. No nosso caso específico, tá? Meu caso específico aqui, não é isso que eu quero. A minha proposta é dar soluções e ajudar as pessoas a encontrarem as suas próprias soluções. Por que isso? Porque não existe solução comum a todos. Nós somos singularidades. Cada um de nós é radicalmente diferente do outro. O que nos faz parecer iguais ou semelhantes é essa tentativa que existe de se padronizar tudo, né? Nós queremos ser igual a todo mundo, né? Eu falei no programa passado exatamente a colocação, inclusive do Krishnamurti, de que não é nenhuma vantagem, né, você ser normal ou igual a todo mundo numa sociedade extremamente doente, né? Então, falta-nos coragem para ser diferentes. Não diferente porque quer aparecer ou quer chamar atenção, não estamos falando disso, mas coragem para nós sermos quem nós realmente somos. Na maioria dos casos, nós temos vergonha de ser quem somos. E é isso que começa a gerar esse problema. Por coisas que aconteceram na infância ou na adolescência, na juventude, por vários motivos, nós temos vergonha de ser quem somos. E aí queremos ser igual aos outros para que ninguém perceba que nós não somos iguais, que nós somos diferentes. Mas todos somos diferentes um do outro, né? E cada um de nós tem o seu valor próprio, né? O que seria do mundo se todo... Isso se diz muito já há muito tempo, mas é verdade, né? Se todo mundo fosse da mesma cor, a gente ia ser um caos, ia ser muito triste, ia ser horrível, né? A existência dos tons primários e dos secundários e dessa divergência de cores é que faz com que você olhe para um jardim, por exemplo, e ache ele maravilhoso. Existe o próprio verde das florestas, quantos tons de verde tem ali. É isso que tira a monotonia e traz a beleza, né? Então, é preciso que nós nos aceitemos como nós somos, né? E a partir daí, começa a se instalar um processo ou de cura, ou de progresso espiritual, tudo de bom começa a acontecer, né? Como já dizia Buda, né, o que nós queremos na verdade? Tudo que nós fazemos é uma tentativa, né, de resolvermos nossos problemas, nossas doenças, nossas angústias, nossas depressões. Todo mundo está tentando buscar o melhor, eu não tenho dúvida disso, né? A questão é que cada um faz isso com os seus instrumentos, com as suas possibilidades, com as suas capacidades. E dentro desse processo, né, você tem aquelas coisas que te impedem
de agir como seria o melhor caminho para você conseguir os resultados que, na verdade, são os que você quer. Na verdade, se a gente for sintetizar isso numa frase, eu acho que quem sintetiza isso da forma mais, por incrível que pareça, acadêmica, né, objetiva, direta, com clareza, com transparência, é Buda. Ele diz: tudo que nós queremos é o fim do sofrimento. Eu achei legal e trouxe para vocês, eu acho muito legal, eu já estudo budismo há muitos e muitos anos, mais de 25 anos que eu estudo budismo, e ele tem uma coisa que ele chama das 4 nobres verdades. Eu trouxe para vocês porque eu acho que isso, de repente, é uma forma de ajudar na compreensão do que a gente está tentando passar. Tem a imagem 1, e aqui vai estar as 4 nobres verdades. Buda conseguiu sintetizar todo o nosso processo encarnatório de uma forma muito bonita. Ele diz: as 4 nobres verdades, a primeira é a existência do sofrimento, a segunda, a origem do sofrimento, a terceira, o fim do sofrimento, e a quarta, o caminho para chegar ao fim do sofrimento. É preciso que nós consigamos entender que não é possível você alcançar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? E essa trajetória que o Buda coloca nos mostra isso, né? O sofrimento existe, né? Mas ele tem uma causa, né? A modo como nós vivemos sem trazer para a nossa vida, a nossa consciência, é como se nós, no fundo, acreditássemos que as coisas são do jeito que são e não tem jeito. A maneira como as pessoas reclamam, mesmo aquelas que postam coisas ruins, vamos dizer, na internet, no Facebook, ou nas conversas diárias, que é o que mais acontece, as pessoas percebem que o sofrimento existe, mas falam dele como se aquilo fosse o nosso dia a dia inevitável. E não é verdade, né? Existe uma certa postura de... A fala que você escuta, as colocações que você ouve, é sempre de uma forma: isso tinha que mudar, isso tinha que mudar, isso tinha que mudar, como se fosse fora, né? Acontece que quem forma o fora somos nós. E nós só podemos mudar dentro de nós, porque é o dentro de nós que constrói o fora de nós. Então, essa mudança tem que ser interna. Quem percebe isso, para de criticar, de analisar, de avaliar, de comentar, de falar a respeito do que está fora e se volta para dentro. Quando você faz, por exemplo, a maioria das pessoas tem muita necessidade de falar dos seus problemas, falar de tudo, ela está jogando tudo para fora, para fora. E, na verdade, o que nós temos que fazer é limpar dentro. Não simplesmente falando, mas realmente fazendo um processo de conhecimento, né? De como é que está a coisa dentro. E aí, nesse caso, o falar não vai resolver. Vai ser, como eu falei, um bálsamo. Vai melhorar, a dor naquele momento diminui, mas daqui a pouco a pessoa está lá com a depressão de novo. E tanto também isso é verdade que a maioria das pessoas faz isso com o terapeuta, mas quer o remédio, para em casa tomar o remédio. Ora, se falar fosse um processo de ajuda contínuo, ela não precisaria do remédio para fazer isso? E o que acontece normalmente é que essas doses de remédio, a pessoa vai querendo cada vez mais, porque a coisa vai se agravando dentro. Os conteúdos dentro vão continuando se sujando, né? E aí a coisa vai ficando. E muita gente nem depende do médico para isso, por conta própria, às vezes, começa a tomar mais, né? E aí isso gera resultados, às vezes, catastróficos. Bom, vamos usar, então, novamente uma metáfora para tentar clarear isso, né? Cristo gostava muito de fazer isso e eu entendo perfeitamente, porque facilita o entendimento, né? Então, nós vamos usar
uma metáfora usando sementes, tá? Quando a gente fala em sementes, nós podemos ver duas abordagens. Uma delas Cristo usou na Bíblia, né? A outra eu vou explanar para vocês. Eu ouvi falar nisso em textos do Buda. O Sr. Goenka, ele cita inclusive uma história dessas, quando eu fiz o curso de meditação Vipassana. Ele citou, em uma das palestras dele, ele citou um exemplo semelhante, e nos textos de Buda realmente existe essa história. A primeira abordagem é onde se planta a semente. Eu vou falar rapidamente, eu já falei sobre isso mais calmamente num programa já para trás, alguns programas atrás. Cristo nos conta a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus, né? No caso, na Bíblia. Mas nós podemos usar isso como uma metáfora em várias situações, porque o processo da lei natural é o que a gente vai falar agora, e isso vale para tudo, né? Então, um semeador saiu a semear algumas sementes. Nós temos uma imagem aí. E quando ele semeou essas sementes, jogou essas sementes, algumas caíram no caminho, né? Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Quantas vezes nós não ouvimos falar de muitas coisas, mas não temos raízes, não temos sustentação para compreender e deixamos nossas crenças devorarem aquilo que a gente ouviu. E com isso nós matamos a nossa possibilidade de crescimento ou de cura. Pessoas, às vezes, que vão em seminários ou em outras coisas, escutam palestras, até nas suas igrejas. Em muitas igrejas, nós temos palestrantes, pessoas que falam muito bem e dizem coisas muito boas. Às vezes a pessoa escuta aquilo e é tocada por aquela mensagem e pensa, nossa, eu vou mudar realmente, isso aí não é legal, eu vou transformar isso. E sai dali convicta, animada, disposta a se transformar. Chega em casa, pode até concretizar isso por 1, 2 dias, e depois aquilo vai morrendo, morrendo, e volta tudo como Dante no quartel de Abrantes. Volta tudo a ser como era. Por quê? Porque faltaram as raízes, né? As crenças são mais fortes, as raízes das crenças estão profundas. Se a pessoa não fizer uso da consciência, né, e do pensamento para poder realmente cavar ali e arrancar essas raízes ruins que estão dentro dela, ela não consegue se transformar. É isso que ele quis dizer com essa primeira abordagem. Outras caíram sobre a pedra, é a imagem 3. Outras caíram sobre pedras e nasceram, mas secaram, pois não tinham umidade suficiente para poder crescerem. Quantas outras vezes nós ouvimos nas nossas raízes são fracas e elas se influenciam com facilidade e nos engolem. Quem faz isso é a sociedade. Muitas vezes, até num processo como o anterior, que a gente narrou, de a pessoa que escuta alguma coisa, se sente fortalecida para mudar, né? Quando volta ao convívio, né? Fulano diz isso, ciclano diz aquilo, e fulano começa a fazer alguma coisa e eu fico com vergonha de não fazer igual, de não participar daquela forma. Eu chego num grupo de pessoas, está todo mundo fazendo fofoca, falando da vida dos outros, e eu fico constrangida de ficar calada ou de dizer, não, eu não quero esse diálogo, não é por aí. Não me agrada isso, vamos mudar isso. A pessoa muitas vezes não tem coragem para isso, ela é engolida pela sociedade, né? Então, é exatamente quando cai nas pedras, a raiz começa a nascer, mas falta umidade, ela não é regada convenientemente, e aí elas secam, né? Essa é a segunda possibilidade da semente, quando o semeador planta. Outras ainda caem nos espinhos, e aí, crescendo junto com elas, os espinhos vão crescendo junto e sufocam a planta, né? O mundo à nossa volta clama, né? Pede uma felicidade supérflua. Então, muitas vezes você tem
bons princípios, tem certas decisões, vai as mantendo e fazendo elas crescerem de alguma forma, mas junto com ela, ao teu lado, estão crescendo os espinhos. Esse modo supérfluo de ver o mundo, esse modo que não percebe, e a pessoa não percebe o quanto esse modo, né, é ilusório, quanto ele traz doenças junto consigo, né? E junto com essas doenças, muitas vezes, vários tipos de coisas, depressão, ansiedade. E muitas vezes tudo isso, né, é oriundo de uma vida supérflua e a pessoa não consegue, né, a parte interna dela vai crescendo em coisas boas, mas ela vai se permitindo que à volta dela, né, cresçam os espinhos, como na parábola. Ou seja, ela não consegue ir se libertando do que está à sua volta, dessa parte supérflua do mundo, e vai se tornando cada vez mais supérflua, querendo fazer uma coisa de enfeite, querendo esconder, na verdade, o que nós fazemos hoje em dia é tentar esconder quem somos, de várias formas. Pode parecer um radicalismo, mas não é. É muito difícil você se conhecer a si mesmo quando olha no espelho e vê alguém que não é você. Foi isso que me levou a voltar à origem do meu cabelo. E de uma forma radical, porque ou era ou não era, né? Eu acho importante olhar e ver quem eu sou. Eu acho isso fundamental, né? Claro que cada um tem o seu passo, cada um tem o seu trajeto, cada um faz da sua forma. Mas isso é uma grande ajuda, você retirar o supérfluo. E aí você consegue, né, ter uma ajuda do próprio corpo físico, porque aí você começa a saber quem você é, como é que eu sou. Né? Isso é uma grande ajuda, isso facilita. Né? E eu acho que facilita muito. Bom, agora nós temos na nossa imagem 4 as sementes que caíram em terra boa, em terra fecunda, e cresceram e começaram a produzir frutos, ficaram bonitas, ficaram verdes. Exatamente quando nós olhamos para o mundo e para nós mesmos com pureza no coração, sem medo do que nós vamos ver, aceitando quem nós realmente somos, né? Todas as sementes que nós plantarmos vão crescer com fartura e abundância. Né? Mas aí é importante que a gente consiga fazer isso com pureza de coração, com aceitação, olhar para si mesmo e se aceitar, se amar. No livro Os Mãos de Luz, é um livro excelente para quem quiser ler, é um dos livros da doutora Anne Medran. Ela era uma física da NASA, né, e começou a se dedicar ao estudo da saúde através da física quântica. E ela conseguiu muitos avanços porque ela tinha acesso a muita tecnologia que existia na NASA. E ela diz que a origem de todas as doenças é o ódio que se tem a si mesmo. Num primeiro momento pode parecer difícil as pessoas acreditarem nisso, a gente lê uma coisa dessa, pode parecer, mas é fácil entender. Né? Se eu não sou, na verdade, quem eu tento aparentar que eu sou, se eu não sou quem eu acho que os outros querem que eu seja, né, é inevitável que eu sinta raiva de mim mesma, porque eu gostaria de ser quem eu não sou, e aí eu tenho raiva de quem sou. Né? Isso tudo é um processo o qual nós escondemos de nós mesmos. Né? Ele está presente, essa coisa do inconsciente, ela não existe. É um termo que se usa, que Freud teve necessidade de usar um termo para explicar aquilo o qual nós não estamos querendo enxergar. Mas, na verdade, aquilo está presente o tempo todo. E é isso que gera as doenças. É eu ver uma coisa, vamos dar um exemplo. Muitas pessoas têm crises, por exemplo, em síndrome de pânico. Ela está normalmente e, de repente, tem uma crise.
se a pessoa for esmiuçar aquele cenário, se ela tiver gravado aquilo, ou se houver alguém próximo que possa descrever, ela viu alguma coisa que lembrou a ela alguma coisa que ela não quer trazer à consciência do momento presente, e aí aquilo fez com que ela entrasse em pânico, porque ela não quer aceitar aquilo. Mas aquilo está ali presente. Aquilo está ali presente. Tá ali presente nela. O tempo todo. E quando ela vê aquilo, ela não quer lidar com aquilo e por isso ela entra. Se tivesse escondido lá nas suas profundezas exclusivamente, ela não teria aquela crise. Ela não veria aquilo que lembraria alguma coisa anterior a ela. Quer dizer, anterior a ela não. Anterior na vida dela. São conceitos muito elaborados que aos poucos vai se conseguindo entender. Tudo é lógico, tudo é lógico. Nada do que eu falo aqui passa pela falta de lógica. Agora, é preciso abrir o pensamento para que ele possa separar, né, o que realmente acontece do mundo das crenças que nos foram inculcadas do que acontece nele e que normalmente não funcionam. Né? Bom, nós falamos da primeira parte, quando a gente fala de sementes, que é onde se plantam as sementes. Agora nós vamos falar de uma outra parte. Né? Que sementes nós plantamos? Essa é a questão. Existem muitas sementes diferentes. Nós temos a imagem 5, né, que vai nos mostrar algumas sementes. Então, pode-se ver que são sementes diferentes. E cada uma dessas sementes, se plantada, vai fazer com que nasçam plantas diferentes. Né? Cada semente dá origem a alguma coisa diferente uma da outra. Né? Vamos a um exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Nós temos na imagem 6. Né? À esquerda, na imagem 6, nós vamos ter semente de limão. Do lado direito, nós vamos ter sementes de mamão. Tá? E aí uma pessoa vai e planta essas duas sementes. Ela planta umas sementes de limão e ela planta umas sementes de mamão. Quando nasce as sementes de limão, ela vai ter, né, nós vamos ter a imagem 8, com as sementes de limão, essa aí é de mamão, podemos falar no mamão primeiro. Quando nasce as sementes de limão, então, quando nascem as sementes do limão, ela vai ter um limoeiro. E ali ela vai poder colher limões. Tá? Já quando ela planta as sementes de mamão, ela vai ter um mamoeiro. E ali ela vai poder colher mamões. Se ela pegar no limoeiro, quando ela plantou o limoeiro, a gente pode, se puder, voltar à imagem do limão. Se ela plantou as sementes do limão, cresceu o limoeiro e ela colheu o limão. E eles vão ser frutos ácidos e amargos. Né? Depois que esse limoeiro cresceu, quando eu colhi esses frutos, não adianta eu querer que eles sejam frutos doces. Não adianta, eu posso rezar, eu posso implorar, eu posso pedir a Deus, eu posso fazer promessa, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir colher num limoeiro uma fruta doce. Não existe como, porque o que eu plantei foram sementes de limão. Agora, se eu plantar as sementes de mamão e depois pegar um mamão desses e for comer esse mamão, aí sim eu vou ter uma fruta doce. Porque eu plantei sementes que me deram uma fruta doce. Mas não adianta eu plantar a semente de uma fruta amarga e querer colher frutas doces. Então, isso é o que acontece, sem mais nem menos. É exatamente isso que acontece na nossa vida real. Nós plantamos frutas amargas e queremos colher frutas doces. Né? Onde é a origem disso? Por que a gente faz isso? Né? Ignorância. Né? A ignorância.
é muita desatenção, falta de consciência. As pessoas não se percebem do que estão fazendo naquele momento, no aqui e agora delas. E muitas vezes o que elas estão fazendo são plantar sementes ruins, amargas, extremamente desagradáveis ao paladar, no caso. Ou, no caso, para a vida delas. Mas quando as coisas acontecem, né, elas não querem aquilo. Elas rezam, pedem, imploram, fazem promessa pelas frutas doces. Mas o que ela plantou foram frutas amargas. Não existe como, né? A lei da natureza, a lei divina, né? Não tem como mudar isso, porque o livre-arbítrio fez com que ela plantasse aquilo. A escolha foi dela. Ela só está colhendo o que ela plantou, mais nada, né? Então, é necessário que a gente entenda isso. Porque no nosso aqui e agora, quando a gente tem consciência, toma uma atitude consciente, é exatamente isso que nós estamos fazendo, plantando o nosso futuro. Quando nós ficamos pensando no nosso futuro, que a gente gostaria, nada disso vai resolver nem ajudar. Mas se a gente se concentra, se conscientiza, fica presente no aqui e agora completamente, nós temos a possibilidade de, no dia de hoje, fazer coisas boas que possam nos dar um futuro bom. Mas para isso a gente tem que ter esforço para ficar consciente. O processo de consciente não é uma coisa difícil, né? Permanecer atento a que semente nós estamos plantando não é uma coisa difícil, mas não é difícil para quem já está habituado a fazer isso. Eu já falei isso para vocês, estou deixando claro. No começo, nós vivemos o nosso dia a dia andando de um lado para o outro e faz isso e faz aquilo, não paramos para pensar em momento nenhum. As coisas parecem que nós estamos sendo empurrados e vamos fazendo as coisas pelo hábito de fazermos aquilo e não temos consciência do que estamos fazendo, né? Mudar isso e fazer com que cada atitude nossa seja consciente é trabalhoso, é difícil. É um hábito que nós temos que mudar. Quando você pega uma pessoa drogada, uma drogada ou uma viciada, é difícil ela sair daquilo. Ela tem que mudar os hábitos dela, requer muito esforço, também nesse caso. Você tem que ter muito esforço para conseguir fazer essa transformação, para conseguir aprender a estar atento a cada atitude sua, saber o que está fazendo, perceber que semente você está plantando. Não vai resolver nada você olhar para trás. O que foi, foi. Você não tem domínio sobre o passado, mas você tem domínio sobre o futuro, não quando a tua mente vai lá, mas quando a tua mente fica aqui e planta o futuro que você quer. Esse é o grande segredo, né? Buda dizia que a origem do sofrimento, né, está no apego, na aversão e na ignorância. O conhecimento é necessário, mas o conhecimento exclusivo, né, não ajuda em nada. O conhecimento é bom quando ele é um elo no caminho da sabedoria. Quando você aprende e medita a respeito, e pensa a respeito, e entende aquilo que você aprendeu. Se não houver a experiência no aprendizado, se não houver a experiência daquilo que você leu, aquela leitura foi completamente infrutífera, não leva a lugar nenhum. É você ler um livro muito bom, você lê o livro da Louise Hay, você pode mudar a sua vida, leu tudinho, leu de ponta a ponta, tudo bem. Tomou decisões maravilhosas para a sua vida e que nem a semente que você plantou
ou nos espinhos, ou nas pedras, ou na terra, no chão duro. Daqui a umas semanas acabou tudo, você voltou tudo o que era. Você já estava até melhorando a dor de cabeça que você tinha, ou de não sei o que você tinha, voltou tudo novamente. Por quê? Porque é necessário que você leia e pense a respeito, e medite a respeito. É necessário que você deixe aquele conhecimento criar raízes dentro de você, para que a plantinha fique forte, cresça e não possa ser pisada, não possa ser destruída pelos espinhos, não possa morrer por falta de água, né? Então, isso é fundamental na aquisição do conhecimento, né? Que você leia, você aprenda, você escute, mas você pense a respeito, você transforme aquele conhecimento em experiência, você entenda o que você está fazendo, né? Você passe a conviver com aquilo, e à medida que no começo isso vai exigir muito esforço, porque você está fazendo uma mudança de hábito, né? Com o tempo isso se torna fácil, né? Com o tempo você está aqui quieta, tem que esperar por algum motivo, está numa fila de banco, começa a te vir um monte de ideias ruins, você automaticamente já percebe que isso está acontecendo e você diz, não, eu não quero pensar sobre isso. Você encontra com as pessoas e começam a falar um monte de coisa que não é legal ficar falando, coisas ruins, coisas negativas, e você diz, não, eu não quero conversar sobre isso. Você passa a gostar de você como você é, você começa a se aceitar e começa a não ter vergonha de ser como você é. Uma coisa engraçada que vocês podem começar a observar daqui para frente. Assim como você chega num grupo de pessoas e tem vergonha de ser como você é, as outras pessoas do grupo estão fazendo o mesmo que você, estão sendo quem elas não são, né, para poderem agradar a você e aos outros, né? Vocês vejam que coisa irônica, né? Você deixando de ser quem você é para agradar os outros, e os outros que estão na tua frente são pessoas que exatamente estão deixando de ser quem elas são para poderem agradar você e aos outros que estão ali, né? Então é uma coisa meio irônica, né? De repente, você ter coragem de começar esse processo faz com que as pessoas comecem a ter coragem também. Por isso que quando você muda, o mundo à sua volta começa a mudar. Se aquelas pessoas estiverem muito mal, muito enraizadas em alguma coisa ruim, de uma certa forma você vai começar automaticamente, nem você vai se sentir bem perto delas, nem elas vão se sentir bem perto de você, né? Você vai começar a mudar o seu nível espiritual, você vai começar a ter uma frequência vibratória muito mais pura, diferente. Se você tentou e elas não começaram a fazer esse processo de modificação também, elas têm cada uma que trilhar o caminho delas. Você não pode mudá-las. Você pode mudar a você mesmo, e já é uma coisa bem difícil. Mas mudá-las você não pode, né? Mas o você mudar, muitas vezes, até mesmo quando a pessoa se afasta, né? As outras veem, nossa, fulana mudou tanto, mas está tão melhor, está mais feliz, está mais isso, está mais aquilo. É um incentivo aos outros mudarem, né? Bom, então o Buda dizia, né? E ele que as origens, as raízes do sofrimento tem a ver com apego, aversão e ignorância. Aí eu trouxe para vocês, como ilustração, é uma coisa muito legal, existe no budismo a roda da vida. E o miolinho da roda da vida, exatamente esse que está do lado direito. Do lado esquerdo tem a roda da vida inteira, né? Que simboliza o fluxo contínuo, né, que todos nós vivemos e vivenciamos antes de nos libertarmos dos estados da mente confusa. Na verdade, esse é o processo, e aí também dentro dela você encontra a solução, você encontra as quatro nobres verdades aí dentro. Mas vamos falar do miolinho dela, que exatamente fala sobre as raízes do sofrimento. Então, ele tem ali o galo, a serpente, ou uma cobra, e um porco ou javali, dependendo da expressão da roda da vida, do desenho, a pessoa pode interpretar como sendo um porco ou um javali. Então, o galo representa o apego.
A serpente representa a aversão e o javali representa a ignorância, porque é exatamente no processo do desconhecimento, né, que você sente medo. Essa ignorância vai levar ao medo, que vai fazer com que você não desenvolva a sabedoria. E aí você simplesmente, junto com isso, você vai desenvolver apego ou aversão por todas as coisas que você encontra, né? E isso é o que acontece nos dias de hoje, claramente. Nos dias de hoje eu estou falando isso, mas é uma tolice, que isso faz parte do processo do ser humano, da humanidade, né? E eu só falo muito nos dias de hoje porque eu acho que é uma época de pico em que os paradigmas que nós vivemos, os meios de informação, os meios de comunicação, nos sobrecarregam cada vez mais com uma série de crenças, uma série de imposições e agendamentos que nós estamos acatando porque, exatamente por causa da ignorância, nós desaprendemos de pensar. E ninguém nos ensina isso, porque não interessa a ninguém, não interessa aos laboratórios, porque eles deixariam de ter lucros com a venda de remédios, os lucros que tem hoje, não interessa aos políticos, porque eles não conseguiriam fazer o que estão fazendo hoje. Quer dizer, não interessa a ninguém. Se você for passar em todas as áreas, isso não interessa a ninguém. É legal para todo mundo que as pessoas acatem o que é dito, sem discutir, sem perguntar, sem questionar. É muito mais fácil você lidar com as pessoas que simplesmente abanam com a cabeça e para o assunto resolvido, né? Então, na verdade, eu acho que ficou claro o que eu já venho dizendo há bastante tempo, que a consciência é a chave. A consciência é o que pode nos colocar nesse caminho, né, de busca da nossa realização, né, da eliminação do sofrimento, né. Se você for ver em todos os processos da roda da vida, é fundamental que você, nesse trânsito que faz através dela, né, você vai ter consciência do que está acontecendo, do que você está sabendo, por onde você está transitando, né. E o que é a consciência? A consciência é simplesmente você, a cada segundo, estar completamente presente no aqui e agora. Aí sim você vai saber o que você está fazendo, o que você está plantando, qual a semente que você está semeando. Você vai poder ter livre-arbítrio para poder semear o que você quiser, para poder plantar coisas boas ou plantar coisas ruins, né? A decisão é sua. Mas pelo menos ali você sabe o que está fazendo. Você tem consciência clara e plena do que você está fazendo, né? Uma das nossas ações que a consciência nos faz mais falta é a fala. A fala é uma das coisas que mais, digamos, atrapalham esse processo de conhecimento. Falamos muito, falamos coisas sem a mínima necessidade, falamos por falar, dificilmente as pessoas conseguem se encontrar e simplesmente respeitar o silêncio. Elas sentem necessidade, você encontra uma pessoa e tem uma necessidade imperiosa de perguntar: não, mas como é que está a sua vida, como é que você está bem? Não vai mudar nada. E na maioria das vezes a outra está com uma vida horrível, terrível, ruim, e diz: não, minha vida está ótima, está tudo bem, eu estou maravilhosa. Ou aquela que usa a doença para manipular os outros, aí essa vai dizer: não, eu estou com um problema agora, é a minha perna está terrível, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor acolá. E aí muitas vezes você assiste diálogos em que a outra começa uma competição. Aí essa está ruim disso, mas aquela não, mas a minha doença é muito pior. A minha doença é assim, assim, assada, é muito pior, você não sabe o sofrimento que eu passo. E aí começa aquele embate para provar qual é a situação pior das duas, né? Ou seja, é uma falta de lógica completa. É óbvio que essas duas pessoas não têm consciência do que estão dizendo, do que estão falando. Elas estão simplesmente deixando ser levadas pela sua necessidade de poder.
Como ela não consegue poder de outra forma, essa foi a que ela conseguiu para adquirir o poder. Ela é a mais doente, né? Ela é a mais em alguma coisa. Há uma tendência nos nossos dias de hoje, não só nos dias de hoje, porque Schopenhauer já escreveu sobre isso. Schopenhauer, aliás, na abertura do programa tem a imagem dele. Ele já dizia isso, né? As pessoas, elas têm uma necessidade imperiosa, né, de conseguir, de ser mais. Só que esse critério de ser mais é sempre colocado em relação a alguém. Então, você vê uma pessoa, por exemplo, que é excelente em alguma profissão. Muitas vezes, quando ela está em equilíbrio, quando ela não está em equilíbrio, ela busca desesperadamente, né, em vez dela buscar ser o melhor no que ela faz, fazer o que ela faz da melhor forma possível e procurar se desenvolver e se aprimorar, e aí sim ela vai ter um crescimento positivo e realmente vai se expandir. Em vez dela fazer isso, ela arranja uma outra pessoa para comparação. Então a luta dela passa a ser melhor do que o fulano, né? Muitas vezes esse fulano nem é tão bom, pode até ser ruim. Se essa pessoa está no começo ou não era um bom profissional, e o ponto de referência dela vai ser o outro. Quando o outro começa a ser um pouco mais do que ela, como a referência dela é o outro e não a coisa em si, o que acontece? Ela começa a querer que o outro seja ruim para ela poder ser melhor que o outro. Em vez dela crescer, né, ela quer diminuir o outro, né? Isso se vê muito, 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 muito. Tá? As pessoas querendo denegrir e rebaixar os outros para poderem se sentir superiores a ela. E isso é um processo contínuo que não leva a um resultado positivo para ninguém, muito menos para a própria pessoa. Porque se a referência dela não fosse o outro e fosse, vamos dizer, a profissão em si, ou o que ela está fazendo em si, ela poderia crescer, né, enormemente. Não teria limites à perfeição dela. E ela muitas vezes se vê tolhida naquela incompetência porque o referencial dela é o outro. Além de não ter tempo para progredir na profissão, porque está ocupado demais fazendo o outro ser inferior ao que ele é, né? Então, isso é uma faca de dois gumes para a própria pessoa e normalmente eu vou dizer, uma pessoa que faz isso não tem consciência do que está fazendo. Se ela parasse e pensasse realmente no que ela está fazendo com consciência, ela perceberia que sementes ela está plantando e que ela vai colher isso no futuro, né? Uma outra pessoa, uma terceira pessoa, vamos dizer, numa empresa, que não está preocupada com isso, mas está centrada totalmente na sua profissão, vai crescer, deixar os outros dois para trás e os outros dois acabam lançando, e ela é que vai subir cada vez mais, né? Além do que, o você querer destruir o outro, né, é sempre uma forma de... O que você leva para o outro, o que você dá ao outro, você leva para o outro porque está em você. Então, aquela coisa negativa também está dentro de você. Então, essa é uma forma não só de você tentar fazer o outro ser destruído, mas também você já está se destruindo. Sendo que você já está se destruindo, e se o outro tiver pureza de coração, tiver uma energia, vai purificando a sua energia sempre, aquilo que você faz contra ele não vai alcançá-lo, né? Então, o outro muitas vezes não vai ser prejudicado, né? E você está se prejudicando a você mesma nessa tentativa de prejudicar o outro, né? Bom, então, nós desaprendemos praticamente a fazer uso do silêncio. Eu percebi, nesse curso de meditação Vipassana que eu fiz, que muitas pessoas ficaram aquele tempo todo ali 10 dias em silêncio, mas na verdade não aproveitaram. É como se elas estivessem não
se esvaziar, é como se elas não tivessem se esvaziado e deixassem que o silêncio tomasse conta delas. Elas simplesmente represaram aquilo. E então, quando foi liberada a fala, era uma fala compulsiva, se falava coisas que não tinha a menor necessidade, simplesmente pela necessidade de falar. Às vezes a pessoa não sabe o que vai falar e fica catando e vai falando aquilo que vem na telha e falando e falando e falando e falando só para poder falar. O silêncio não é mais... Nós não temos mais a percepção de que o silêncio é uma coisa maravilhosa. O silêncio nos permite ouvir coisas que nós nunca ouvimos, porque nunca estamos quietos. Muitas vezes a boca está fechada, mas a cabeça está lá borbulhando. Então, o verdadeiro silêncio, aquele som da natureza, a gente dificilmente escuta. E quando escuta, não está lá do nosso lado. Às vezes você acorda de manhã, um monte de passarinhos cantando. Quando você consegue estar em paz, né? Você escuta, é maravilhoso. E aí, se a tua mente está borbulhando, ou se você isso está lá, mas você não percebe, você não pode vivenciar essa alegria, essa paz, porque você mesmo não se permite, né? Pessoas com estado de depressão, inclusive, seria um processo de cura maravilhoso, tá? Mas quando eu falo aí fazer silêncio, eu falo fazer silêncio inteiro, acalmar a mente, né? Ouvir o que está à volta, né? Dificilmente conseguem fazer isso. E existe uma característica primordial de pessoas em processo de depressão: a mente está borbulhando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O falar, quando ela faz uma terapia ou quando ela fala com outra pessoa, por isso ficam catando pessoas para falar, né? Simplesmente é uma forma de calmar a mente para poder sair por aqui. E aí não tem cura, né? Tem que aprender a acalmar a mente, né? Deixar a mente em paz. Isso é um aprendizado que deve se transformar em hábito para facilitar. Aristóteles falava bem sobre isso na Ética Nicômaco. A gente fala muito bem sobre essa questão do hábito, né? Você consegue preservar as virtudes na sua vida transformando-as em hábito, né? Essa é uma das melhores formas, uma das formas mais fáceis de você conseguir fazer isso. Bom, Sartre dizia uma coisa interessante, que quando você está sozinha, e se sente muito só, na verdade, você deve se achar uma péssima companhia, né? Então, se você é uma péssima companhia para você mesma, você deve ser uma péssima companhia para qualquer pessoa, sem sombra de dúvidas. Então, uma forma de fazer esse aprendizado é você primeiro se transformar numa boa companhia para você mesmo, né? E só quando você está só é que você percebe se você é uma boa companhia para você mesmo. Porque você vai estar só fisicamente, mas vai estar se sentindo muito bem acompanhada. Thich Nhat Hanh tem um livrinho que fala sobre isso, sobre o Sutra do Coração do Buda, que fala sobre o que é estar só, que é uma ciência você saber estar só, né? E ele fala uma coisa também que é a verdade. Hoje em dia a gente vê isso o tempo todo. A maioria das pessoas, um grande número de pessoas pelo menos, está sempre convivendo com muita gente, está só, né? Se sente só, se sente insatisfeito, está solitário, né? Não descobriu a ciência de ficar só, né? Então, eu achei interessante isso de Sartre, que quando você está só fisicamente, mas se sente só por dentro, é porque você se acha uma péssima companhia, está sendo uma péssima companhia para você mesmo. Bom, eu vou repetir agora rapidamente uma historinha que a gente falou tanto na palavra que eu achei que isso vinha bem a calhar, né? Que são as 3 peneiras de Sócrates. Que é um dia quando Sócrates estava com um amigo caminhando pelas ruas e o amigo disse para ele que tinha uma informação muito interessante para dizer para ele, né? E Sócrates perguntou para ele:
Você já passou essa informação que você tem para mim nas 3 peneiras? O amigo disse, que 3 peneiras são essas? 3 peneiras. Sócrates disse, vamos tentar então passar o que você tem para me contar, que diz que é do meu interesse, nas 3 peneiras. A primeira peneira é a da verdade. Você já examinou que o que você está querendo me contar é verdade? Sócrates perguntou para ele, E ele disse, bem, eu ouvi outros me contarem, Eu não sei se isso é verdade. Bom, Sócrates disse, se você não sabe se é verdade, você tem que passar para a peneira seguinte. Você vai ter que usar a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Sócrates perguntou, é algo bom o que você está querendo me contar? Ele disse, não. Não é bom. Muito pelo contrário, não é nada bom o que eu quero te contar. Bom, disse o Sócrates, se o que você quer me contar, você não sabe se é verdade e não é bom, nós vamos ter que passar isso na terceira peneira. É necessário? O que você quer me contar, é necessário que você me conte, Isso que você veio tão agitado me contar? Você pensou bem se ele é útil ou necessário essa informação sobre o nosso amigo? Bom, o rapaz respondeu, não tem a menor necessidade que eu conte para você. Ao que Sócrates sorriu e disse, se a história que você quer me contar não é verdadeira, não é boa e nem é útil ou necessária, é melhor que você simplesmente a esqueça ou a guarde só para você. Eu, nos dias de hoje, diria que o melhor que você faz é que a esqueça, simplesmente, porque ela não vai ser boa para você também. Então, esquece, simplesmente esquece. Você vê, se nós formos fazer isso, na maioria das conversas que a gente vê por aí, as pessoas falariam 1/10 do que falam. Se elas tirassem tudo que elas não têm certeza que é verdade, tudo que elas sabem que não é bom e tudo que elas não têm certeza ou sabem muitas vezes que não é útil ou necessário, simplesmente elas não teriam essas coisas para falar, elas não falariam. Por um lado, as conversas ficariam extremamente reduzidas, Mas vamos pensar o outro lado. A qualidade das conversas aumentaria muito, As pessoas falariam de coisas boas, coisas positivas, coisas que fariam bem à sua própria vida e à vida dos outros também, Até mesmo nos jornais hoje em dia, você dificilmente consegue abrir um jornal e ler coisas boas. Matérias científicas, então, dificilmente. Descobertas fenomenais que são feitas nos últimos anos, nada vem no jornal. Só vem no jornal quando causa alguma polêmica, senão não vem. A ideia é essa. E as pessoas estão por aí, lendo essas coisas ruins e atraindo essa energia para as suas próprias vidas. Essa é a grande questão. Vamos ver um videozinho, então, sobre as peneiras de Sócrates. As 3 peneiras. Certa vez, um homem chegou até um sábio e disse, escuta, tenho que contar-te algo importante a respeito do seu amigo. Espere um pouco, interrompeu o sábio. Você passou aquilo que me queres dizer pelas 3 peneiras? Que 3 peneiras? Então, escuta bem. A primeira é a peneira da verdade. Estás convicto de que tudo o que me queres dizer é verdade? Não exatamente, somente o ouvi dos outros. Mas então, certamente, o fizeste passar pela segunda peneira? Trata-se da peneira da bondade. O homem ficou ruborizado e respondeu, devo confessar-lhe que não. E pensaste na terceira peneira?
vendo se me seria útil o que queres falar-me a respeito do meu amigo? Seria esta a peneira da utilidade. Útil? Na verdade, não. Vês? Disse o sábio. Se aquilo que queres contar-me não é verdade, nem bom, nem útil, então é melhor que guarde somente para ti. Bem, eu espero que as metáforas em relação às sementes que eu usei ajude, né, nessa compreensão e também no uso diário, porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e de repente isso vem ideia, nossa, estou plantando uma semente que não é legal, vamos refazer isso, vamos fazer uma mudança nisso, porque não é um bom processo, não é uma coisa boa, né? E essa visão do uso da palavra também, que Sócrates nos propôs, é uma coisa que vocês pode ser útil no dia a dia de vocês, para que as atitudes que se tenham não sejam tão inconscientes, para que nós paremos de agir simplesmente por agir, sem ter conhecimento do que nós estamos fazendo, sem que tenhamos claro que é impossível ter resultados diferentes se continuamos a fazer as mesmas coisas. Por outro lado, quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos a nossa ação, tudo muda. Essa é a grande diferença entre mágica e milagre. A mágica é uma ilusão, mas o milagre não. O milagre hoje em dia é perfeitamente explicado pela mecânica quântica, né? É uma modificação na energia, e é a energia que cria a nossa matéria. Por isso, pessoas no estalar de dedo se curarem de doenças gravíssimas, estarem à morte e se curarem. Por quê? Porque isso, né, é uma mudança interna. Enquanto não houver essa mudança interna, é o que eu falei, é uma tolice você querer, é uma insensatez, é uma falta de lógica, você querer resultados diferentes, né, dentro do mesmo esquema, sendo quem você é do mesmo jeito. Você é uma pessoa, né, quer dizer, na verdade não é você está uma pessoa que está gerando uma certa doença. Se você não mudar, você vai continuar a gerar aquela doença. Só na sua própria modificação é que você vai conseguir atingir a solução para aquilo. Porque não vai ser mais, você não vai estar mais daquela forma. Você vai estar de uma forma diferente que vai gerar um corpo diferente, porque o nosso corpo é matéria e quem gera a nossa matéria é a nossa energia, né? Não tem como fugir disso, é física. Hoje em dia já sabemos. Santo Agostinho, há tantos anos atrás, já dizia isso. Na verdade, milagre nada mais é do que uma lei da natureza que nós ainda não conhecemos. Ele era um homem sábio, ele transformava conhecimento em sabedoria, né? Buda, né, quase mais de 1000 anos antes de Cristo, descobriu coisas que a física, alguns anos atrás, começou a descobrir, né? Quer dizer, por quê? Porque foram homens que transformaram conhecimento em sabedoria. Eles se libertaram da ignorância. A ignorância que gera o medo, né? É ela que nos faz caminhar para o apego ou para a aversão e nos conduzem ao medo. O medo do conhecimento, então, é uma das piores doenças que existe na humanidade de hoje. Não, de hoje novamente na humanidade, né? Você simplesmente se castra de poder perceber como realmente as coisas são. E aí você vê, a pessoa lê a Bíblia e não consegue perceber o que está lá escrito, porque está cega pelo medo. Se ela se libertasse da ignorância, ela realmente conseguiria transcender isso. Entendeu? Bom, então nós vamos para a nossa última imagem, que vai falar uma coisa que Platão dizia e que pode nos ajudar muito nas nossas conversas, nos nossos diálogos com as outras pessoas e até mesmo de nós com nós mesmos, que é uma das coisas mais importantes. Pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de pessoas, né?
Isso, na verdade, pode ser muito útil, como eu disse, não só nos nossos diálogos, tá? Com os nossos amigos, com as pessoas com que a gente encontra, mas também nos nossos diálogos internos, aqui dentro, né? Começar a ter um pouco mais de consciência do que está acontecendo, e não é controlar, eu não gosto dessa palavra, porque nós não vamos represar o que está acontecendo na nossa mente. Nós vamos simplesmente aprender a trabalhar com ela, colocar ela do nosso lado, né? E você não tem ninguém do teu lado quando você está controlando e segurando. Então não é isso. É purificar a mente, ter ela do nosso lado. Bem, nós estamos chegando por hoje ao final do nosso programa, né? E lembramos que quem precisar da babosa já pronta, ela vem com mel, aloe vera, babosa, hoje ela é a real. Quem precisar da bebida pronta para consumo é só entrar em contato com 2237-0720. Ela já vem pronta para consumo. Quem precisar também do álcool gel higienizante com aloe vera junto, então vai servir as mesmas funções do álcool gel, mas também vai ter as funções da babosa. Então a pessoa pode passar, não só vai hidratar a pele onde ela usar, mas também vai servir de cura de problemas que a pessoa tem ali na pele, né? E também o Lota, o higienizador nasal, feito em cerâmica. Quem tiver interesse, pode ser usado como uso diário ou algumas vezes por semana, como eu faço, eu não uso todos os dias. Excelente para manter o nosso sistema respiratório limpo, funcionando bem. Ou para quem tiver doenças, cura várias doenças como que estão ali, é excelente para a saúde. É só entrar em contato por 2237-0720. O nosso programa é às sextas-feiras, 1h ao vivo, ou então nós temos as 2 reprises oficiais, 3 horas na segunda-feira, 15 horas, ou 5 horas nas quartas-feiras, às 17 horas. Vocês podem assistir pelo canal 19, aqui na TV Vila Imperial. Também podem assistir pela internet, no canal da TV Vila Imperial, e podem também assistir pela página da TV Vila Imperial no Facebook. Lá, se vocês tiverem dispositivos móveis, vocês podem acessar nos dispositivos móveis de vocês, não só nosso programa, mas qualquer programa da TV Vila Imperial. Bom, se vocês quiserem ver programas antigos, aí vocês entram na página do Sintonizando Saúde no Facebook. Todos os nossos programas, vão ser 2 anos daqui a pouco de programa, todos os programas estão lá, vocês podem assistir, ou no canal do YouTube, no meu canal, Maria Madalena Matos, também. Todos os programas estão lá. Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always count on me.